Olá a todos, bom dia. Nós estamos aqui na nossa primeira aula de restabelecimento de estação de trabalho. Sejam bem-vindos ao terceiro ano, né? Eu queria dizer a todos que a gente está trabalhando muito para esse ano. Puta que pariu, que merda que eu tô falando. Craquete. Olá, bom dia a todos. Sejam bem-vindos ao curso de restabelecimento de estação de trabalho, né? Aqui nessa disciplina, a gente vai estudar formas de cabeamento, a gente vai falar sobre placas de rede com fio e sem fio, a gente vai falar sobre comunicação em rede, utilizando cabo crossover, IP fixo, criar rede ad hoc, a gente vai aprender sobre compartilhamento de impressoras, compartilhamento de arquivos, algumas funcionalidades ADSL, a gente vai aprender sobre comunicação com servidores, Linux e Windows, Windows Server e Ubuntu Server, que é a versão que a gente vai utilizar aqui, e a gente vai aprender os conceitos sobre redes estruturadas, além de, no final, a gente vai aplicar um estudo de caso relacionado à disciplina. Espero que vocês gostem. É uma disciplina com 4 horas semanais de aula. Toda sexta-feira eu vou reservar as aulas da manhã, vai ser um videozinho gravado assim, e 1h30 da tarde eu vou estar online com todo mundo, ok? Então já se organizem, já se programem. À 1h30 da tarde eu vou estar online, tirando dúvida de todo mundo. Eu vou tentar gravar, disponibilizar, mas não tenho certeza. Mas essa aula vai estar online sempre. Lá no meu canal no YouTube, igual às outras disciplinas, também estará em uma playlist reservada só para restabelecimento de estação de trabalho. Ok? Eu também vou disponibilizar o slide que eu vou utilizar nessa apresentação e o PDF, que é o manual do aluno para a disciplina de estabelecimento de estação de trabalho. Ok? A gente vai começar, eu já vou começar com conteúdo, porque a gente tem bastante aula, tem bastante coisa para falar. Eu vou começar falando sobre crimpagem de cabos. Deixa eu liberar a apresentação para vocês. Pronto. A crimpagem de cabos, para quem não sabe, é a técnica utilizada para fazer esses cabinhos de rede. O cabo utilizando um conector RJ45. Conector RJ45, essa partezinha transparente, ok? E a crimpagem é o ato de pegar esses fiozinhos coloridos, focou, e colocar na posição correta. Vocês já devem ter estudado isso no segundo ano, mas a gente vai revisar. A gente também provavelmente vai ter alguma aula prática na hora que a escola conseguir liberar o ensino híbrido. A gente vai correr e vai fazer uma aula prática, principalmente desse assunto, né? Então, vamos lá. Vocês já devem estar vendo minha apresentação. Como eu falei, essa primeira aula é a introdução da disciplina. Aqui estão os conteúdos que eu falei que a gente ia estudar. E aí a gente começa com a crimpagem dos cabos. Esse é um alicate de crimpagem. Esse é um alicate construído especificamente para que você possa fazer a crimpagem do cabo, que você possa cortar, decapar, alinhar, cortar e pressionar o RJ45 no final para segurar a trava. É um alicate de crimpagem. Ele é feito para funcionar com esses conectores RJ45, essa partezinha transparente, ok? Ele funciona nesse tipo de conectores. Tem alguns outros que são adaptados, essa versão especificamente, aqui, ó, deixa eu ver se eu consigo colocar o mouse, aqui, ó, é onde encaixa a RJ45. Alguns desses conectores, alguns desses alicates, eles suportam também o conector RJ10, que para quem lembra, ou então para quem tem um dispositivo mais antigo em casa, é aquele conectorzinho utilizado em telefone, ou utilizado em fax também, impressoras que tem fax, tem um conector que parece com um conector de internet que a gente está acostumado. RJ45 é o conector que vem em notebooks, como esse que eu estou usando aqui, que vem em impressoras também mais modernas. Na verdade, as mais modernas já vêm com Wi-Fi, né? A gente vai estudar isso também. Mas, então, esse aqui é feito para a internet e o pequenininho, menorzinho RJ10, é utilizado para telefones fixos. Telefone fixo
ou aparelho de fax que a gente não usa mais e por aí vai. Então, esse alicate é feito só para isso, ok? Ele é um alicate muito comum, a gente tem um monte desses aí no laboratório, é um alicate que todo mundo tem que aprender a usar, tem que saber usar, ok? E vocês podem perceber que ele tem diversas giletes, diversas lâminas, gilete não, diversas lâminas. Essas lâminas, elas são utilizadas para cortar os cabos ou para decapar o fio. No caso, esse alicate é um alicate de multiuso. Ele tanto crimpa, que é o ato de pressionar o RJ45 para fixar o cabo dentro dele, eu vou mostrar um pouquinho mais no fim, e quanto ele pode ser usado para decapar. É claro que existem outras alternativas, existem alicates feitos unicamente para crimpar. A única coisa que ele faz é apertar. E existem alicates feitos exclusivamente para decapar. Aqui está o exemplo daquele alicate de crimpagem decapando um fio. Vocês vão perceber que é um pouquinho fácil de cortar demais. Enfim, é uma lâmina, né? Mas aqui, ó, esse é um alicatezinho feito para única e exclusivamente para decapagem do fio. Então aqui, ó, essa bolinha, ele já tem a distânciazinha, uma distância que não fira os cabos menores que estão dentro dessa proteção, desse isolamento. Ok? E dentro dele tem quantos cabos? Dentro dele, desse cabinho, vem 4 pares trançados. Todo mundo lembra que é um par trançado? Um par trançado é um fio enlinhado no outro. Ele vai enrolando como se fosse uma trança. Não é bem uma trança, porque a trança a gente faz com 3, né? Mas ele fica enroladinho, os dois assim, enrolados, trançados, né? Então, são 4 pares trançados, o que dá um total de 8 fios. Bem? E vocês podem perceber que são marrom, verde, vermelho e azul. Marrom, verde, vermelho e azul. Eu acho que é. Eu sou daltônico, viu, gente? Então, por favor, não riam de mim caso nesse vídeo eu erre as cores em algum momento. Aqui, nós temos agora a visão do nosso cabo, o nosso RJ45, aonde a gente pode ver a numeração dos pinos. Então, mais uma vez, eu vou pegar aqui o cabo, vou desenrolar para vocês. Vai ser bem difícil de ver nessa resolução, mas eu acredito que vocês vão conseguir me entender. Todo cabo, todo RJ45, ele tem... Opa, apertei o botão aqui de voltar. Pronto, voltou. Ele tem essa asinha... Opa, aqui. Ele tem essa asinha de um lado e esse vazadozinho do outro. Essa visão da imagem é a visão de quem olha desse lado. Então, de quem olha desse lado, ó, desse lado, o primeiro pino da esquerda é o pino número 1 e o último pino da direita é o pino número 8, na sequência. Ok? Aqui, né, vamos olhar aqui na imagem. Aqui na imagem, o cabinho azul, a asinha tá para trás, o ganchinho tá para trás. Para cá, em direção ao observador, está o buraquinho do clipe. Aí, em cima, está o pino número 1, e embaixo está o pino número 8. Ok? Nesta outra imagem, é como se a gente estivesse vendo de frente o conector, como se você estivesse vendo assim. Vocês, mais uma vez, vão ter dificuldade de ver por causa do bendito foco, como se vocês estivessem vendo assim, ó. Então, o pino da esquerda, para quem vê, é o 1, a direita, quem vê, é o 8. É importante saber a numeração desses pinos, porque na hora de pegar aqueles cabos de pá trançado e encaixar, ele tem a ordem correta de conectar, ok? E tá aqui um exemplo da ordem de se conectar. Toda vez que eu mostrar uma imagem dessa para vocês, não se assustem. Então, do lado esquerdo está uma ponta, um RJ45, do lado direito está outro RJ45. Professor, mas eles podem estar de qualquer jeito. Não importa. Todo cabo de rede possui apenas 2 pontas. Não importa o quanto alinhado ele esteja ou quão grande ele seja. Ele só possui 2 pontas. Certo? Ele nunca tem mais de 2 pontas. Ou pelo menos não deveria ter. E esse cabo, se vocês olharem aqui no slide, ele está bem numeradozinho. Ó. A cabeça da esquerda
Aí tem as cores de 1 até 8 e o RJ45 da direita com todas as cores de 1 até 8. Você tanto pode ter o aspecto visual quanto por escrito. Aí eu já peço perdão, porque eu peguei uma imagem em inglês, mas são cores, e cores a gente estuda faz tempo. Então, existem dois padrões de organizações de cores. O padrão P568A e o padrão P568B. Ok? A gente chama carinhosamente de padrão A e padrão B. Né? Fica fácil de lembrar. À esquerda nós temos o padrão A e à direita nós temos o padrão B. Ok? Facinho de lembrar, né? A e B, padrão A e B. Pronto. Por que é que isso é importante? É importante porque, seguindo o padrão, todas as pessoas do mundo podem utilizar o mesmo padrão. Geralmente, a pessoa, quando entra no provedor, começa a crimpar cabo, a galera ensina a cor e ele segue o resto da vida sem saber nem o nome do padrão. Ok? Então, lá vai, ó. Aqui no padrão A, ele começa com verde, verde branco, que no caso seria verde, uma listra verde. Então, lembra que eu falei que é um par trançado? Então, tem o verde e a listra verde, tem o vermelho e a listra vermelho, o azul e a listra azul, o laranja e a listra laranja, e o marrom e a listra marrom. Eu acho que eu falei vermelho lá no começo, me desculpem, é marrom. E o marrom e a listra marrom, que no caso a gente chama também de branco-marrom ou marrom-branco, qualquer coisa assim, vocês vão entender. Então, aqui em cima, ó, no padrão A, a gente tem branco-verde, tá vendo? Ó, branco, barra verde, barra green, branco-verde, no caso é green strip, né? É listra verde, branco com listra verde, mas a gente chama de branco-verde, ó. Então, ó, o pino 1, aqui de cima para baixo, pino 1 até o pino 8. No pino 1, a gente coloca o cabo branco-verde, depois verde, branco-laranja, azul, branco-azul, laranja, branco-marrom, marrom. De novo, branco-verde, verde, branco-laranja, azul, branco-azul, laranja, branco-marrom, marrom. Acertei. Vamos tentar mais uma vez. Branco-verde, verde, branco-laranja, azul, branco-azul, droga, olhei, branco-azul, laranja, branco-marrom, marrom. Esse é o padrão A. O padrão B muda um pouquinho. Ele começa, ó, branco-laranja, laranja, branco-verde, opa, branco-verde, azul, branco-azul, verde, branco-marrom, marrom. O que foi que mudou entre o padrão A e B? Ele troca o verde com o laranja. Onde é verde, ele coloca laranja. Onde é branco-verde, ele coloca branco-laranja. Só e só. Não é fácil? Padrão A, padrão B. Decorem os dois, é muito importante. Ok? Daqui a pouco vocês vão entender qual a importância de decorar esses dois. Acho que já é agora. Já é agora. Pronto. Se eu conectar um cabo utilizando o padrão A em uma ponta, eu tenho que conectar o padrão A na outra ponta. O mesmo cabo, a mesma cor de cabo que tiver de um lado, ele tem que estar na mesma posição, no mesmo pino do outro lado. Para a gente conseguir fazer uma comunicação direta. Comunicação direta. Se esse cabo, a mesma cor que tiver desse lado, tiver do outro, igualzinho, se você botar assim um do lado do outro, opa, aqui ó, se tiver um do lado do outro e estiverem as mesmas cores, esse cabo está ligado de forma direta. Você pode pegar esse cabo e ligar em qualquer equipamento de rede que ele vai funcionar. Porém, se você ligar este cabo de um computador para outro computador, um notebook para outro notebook, um desktop para outro desktop, esse cabo de rede direto, igual esse que está aqui, não vai funcionar. E agora? Então é assim: a ligação direta
a straight é direto em inglês, ela liga a mesma cor, as mesmas cores nos dois pinos. Essa mesma cor nos dois pinos permite a ligação direta. Porém, se em uma ponta eu conectar um padrão A e na outra ponta eu instalar o RJ45 com o padrão B, aí eu tenho a ligação crossover e eu posso utilizar esse cabo como se ele fosse um cabo direto, mas eu também posso ligar esse cabo de computador para computador. Eu posso ligar esse cabo de uma impressora direto no computador, utilizando esse cabo, e fazer uma rede que possui apenas 2 nós, que seria só o cabo, sem precisar de nenhum outro dispositivo. Eu já transferi tanto jogo com cabo de rede crossover que vocês nem imaginam. A gente ligava os dois computadores, a gente tinha um jogo muito grande em um computador e a gente queria passar o jogo para o outro computador. A gente pegava o cabinho pelo Wi-Fi, era uma eternidade para transferir pelo Wi-Fi, jogos grandes, 10, 15, 20 gigas. A gente pegava um cabinho crossover na faculdade, conectava nos dois computadores, automaticamente já criava a rede e a gente já compartilhava os arquivos. Então, atenção, ligações diretas, você vai utilizar o mesmo padrão nas duas pontas. Geralmente, você pega um padrão e segue na obra inteira, na instalação inteira, no provedor inteiro, seguindo o mesmo padrão. Ou você vai utilizar a ligação crossover, que é um no padrão A, outro no padrão B. Tem um truquezinho para o daltônico, viu? Eu sempre me confundo nas cores, lembram? Pois é. Eu não preciso decorar todas as cores. Se eu esquecer da cor, eu só preciso garantir que dos dois lados, estão a mesma cor no mesmo pino. Então, eu posso ligar em qualquer ordem, desde que esteja conectado de um lado e outro. Porém, se você fizer o que o professor faz e não recomenda, e chegar outro técnico e for fazer manutenção na mesma rede que você, ele vai olhar para você e vai dizer que você é um animal que não entende das cores. E ele vai cortar o RJ45 fora e vai colocar em um padrão. E é isso que eu aconselho que vocês façam se vocês virem algum cabo que não está no padrão. Ok? Sigam sempre o padrão. É bem fácil de decorar. Vamos ver se eu lembrei. Todo mundo está lembrando? Branco e marrom. Desculpa, comecei errando. Branco e laranja. Laranja. Branco e verde. Azul. Branco e azul. Verde. Branco e marrom. Marrom. Agora esse é o B. Vamos ver se eu achei, se eu acertei. Aí, ó, branco e laranja, laranja. Padrão B. Ok? Olha se vocês conseguem decorar. É bem facinho, rapidinho você consegue. Não tem dificuldade nisso. Ok? Lembra que eu falei que você tem que funcionar direitinho? Lá na escola a gente tem também um testador de cabo. O que é que ele faz? Você liga o cabo em uma ponta, liga a ponta de um cabo no equipamento, depois liga a outra no mesmo equipamento, ativa ele, e se ele estiver funcionando direitinho, se ele estiver ligado corretamente, na hora que acender a luz 1 no equipamento, ele vem na sequência, né? Acendendo as luzes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se ele acender a luz 1 do lado esquerdo, ele tem que acender a luz 1 do lado direito. Quer dizer que você ligou o cabo corretamente. Se acender a luz 1 e piscar qualquer outra luz aqui, quer dizer que você errou na hora de conectar o cabo. E se ela não acender, quer dizer que está mal conectado o cabo, você não conseguiu enfiar ele completamente no RJ45. Você não instalou direito, vai ter que refazer a cabeça do cabo. Ok? Gente, e por hoje é só. É só isso. Eu sei que superficialmente falando é muito complicado de entender, mas se tudo der certo, daqui até o fim do semestre a gente vai conseguir fazer uma aula prática. Bem? Lembra que mais tarde, às 1h30, a gente vai fazer uma live, a gente vai se reunir, a gente vai se juntar, a gente vai conversar, a gente vai tirar dúvidas, ok? 1h30. Eu vou tirar dúvida das duas disciplinas juntas, tanto de restabelecimento de estação de trabalho, quanto de assistência informática, e eu preciso da presença de todo mundo, ok? Todo mundo fardado, todo mundo bonitinho, todo mundo com a câmera ligada, todo mundo preparado para a gente finalizar essa primeira semana de aula, efetivamente. Um bom dia a todos e tudo de bom para vocês.